mas ninguém pode escapar da vontade de Deus. É o que eu falo, Deus escreveu as nossas vidas, cada momento, cada detalhe. E naquele dia, naquele momento exato, é o momento que o Senhor vai falar assim, ó, ei, vem aqui que agora quem vai conduzir a tua vida sou eu. Isso gera uma transformação, uma certeza, porque isso dá o quê? Confiança, isso dá segurança, porque nada pode contra aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir a sua obra. Você crê nisso? Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir, mesmo que nos teus olhos carnais vocês não estejam vendo ainda, mas não percam a fé, não percam a fé, a certeza de que algo está preparado, Deus está moldando o teu caráter, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está pegando cada detalhe, Ele está consertando para que você esteja preparado para algo grande que Ele tem para cada um de vocês. Eu creio nisso, foi assim que o Senhor fez na minha vida, e eu sei que Ele vai fazer na vida de cada um aqui essa tarde. Você crê nisso? Você crê de todo o coração? Então diga, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor fala de algo muito importante, que Ele também atende não só para a nossa vida do dia a dia, mas para algo também muito importante, que nós vamos falar agora, é sobre a nossa vida material, a nossa vida financeira, porque nós vivemos num mundo capitalista, onde que nós precisamos trabalhar, ainda mais aqui nós estamos vendo jovens que estão construindo as suas carreiras, estão iniciando na sua vida, também tem jovens aqui mais maduros, que já estão numa fase, né, de construir a sua vida, mas que precisam, que querem avançar mais. Eu quero te dizer, que você pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu quero começar esse momento falando de futuro, falando de algo de prosperidade para as nossas vidas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Se nós não tivermos no telão, vocês, por gentileza, abram suas Bíblias. Vou pegar aqui minha lupa. Temos? Muito obrigado, Pablo. Nós temos aqui, ó. Diz a palavra do Senhor: muitos propósitos há no coração do homem. Reflita com você aí agora. Você tem muitos propósitos na vida de vocês? Sim? Tem ou não tem? Vocês têm propósitos? Algo que vocês buscam para ser, algo que vocês almejam conquistar, algo que vocês estão vislumbrando para a vida de vocês? Existe propósito, por quê? Voltando lá na palavra, por favor, mantenha a palavra. Muitos propósitos há no coração do homem, mas, atentem para isso, o desígnio do Senhor é que permanecerá. Caramba, então quer dizer que eu tenho um propósito, o homem ele tem propósitos, mas o desígnio do Senhor é o que permanecerá. Ou seja, o que vai prevalecer na nossa vida é o propósito do Senhor. É exatamente aquele propósito que é passageiro? Não, é aquele propósito que é eterno, longínquo, é aquilo que vai durar para a nossa vida, para o resto das nossas vidas aqui.
Então, amados, o sábio Salomão, quando ele fala isso, e eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, você já percebeu que muitos de nós fazemos planos, mas Deus está tentando nos conduzir para uma direção muito maior. Mas às vezes a gente não compreende. Às vezes nós começamos trabalhando num lugar, Deus vai nos colocando em determinados caminhos que Ele vai designando, porque a gente faz planos, a gente começa, esse é o primeiro passo, mas esses planos, Deus está tentando nos conduzir para algo muito maior. E a nossa geração, ela vive muitos planos, eu sei, planos de estudo, planos de carreira, planos de construir uma família, planos de sonhos pessoais, sonhos financeiros. Tudo isso é importante, tudo isso é lícito, tudo isso é saudável, você planejar algo para melhorar a sua vida, o seu futuro. E a Bíblia, ela traz a sua importância para isso. Ela fala que você pode planejar, mas que isso seja feito com prudência, com organização. E esse versículo que acabamos de ler, ele fala exatamente essa verdade. Não é apenas o que planejamos que define o nosso futuro, mas é o propósito que o Senhor Deus tem para a nossa vida. E aqui existe uma conexão profunda com esse momento. Porque quando nós entregamos ao Senhor, e aqui atentem para isso, quando nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos declarando que os nossos recursos não pertencem somente aos nossos projetos pessoais. Vou repetir. Quando nós entregamos a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, estamos declarando que os nossos recursos não pertencem apenas aos nossos projetos pessoais. Estamos sim reconhecendo que tudo que temos vem das mãos de Deus e deve estar exatamente alinhado com os propósitos de Deus. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Quem aqui nunca tentou achar que jogar em bet, em Mega Sena, em loterias, e enfim, nesses jogos, poxa, tem gente que ora para Deus, faz eu acertar esses números aqui. Mas a minha pergunta é, qual é o propósito? Tem propósito para algo? Se você ganhasse esse sorteio que teve agora de 300 milhões, você tem propósito? Existe propósito de Deus para isso? Para você? Você está preparado para isso? Então são coisas que Deus, Ele não pensa como nós humanos. Porque nós achamos sim que o dinheiro é a solução de tudo para as nossas vidas, mas o dinheiro, ele não é a solução. A solução é enriquecermos alinhados com o propósito de Deus. Porque se não há propósito de Deus, se você acha que você está construindo algo para simplesmente os seus projetos pessoais, para você enriquecer, você está equivocado. E eu digo isso porque a palavra de Deus diz, lá em Mateus 6:33, que
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Ou seja, quando Deus está em primeiro lugar, Deus cuida das demais coisas na nossa vida. Então, o primeiro passo de fé que nós temos que entender é que naqueles projetos, os desígnios de Deus é quem permanece. E nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, as demais áreas da nossa vida serão cuidadas pelo Senhor. Então, quando nós falamos de ofertar, quando nós falamos de contribuir, nós estamos fazendo o quê? Atos de fé, atos de confiança, atos de generosidade, alinhamento com propósitos de Deus. Eclesiastes diz lá em 11, versículo 1, diz que lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Quando o Senhor fala sobre isso, ou seja, toma lá a tua semente que Deus coloca lá nas tuas mãos, coloca nas mãos dele, do Senhor, e você vai ver algo de maior que você pode enxergar lá na frente. Porque quando nós reconhecemos a hora de colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que nós almejamos, todos os nossos propósitos, eles estarão dentro desses desígnios. Por isso, nessa hora, faça uma reflexão. Teus planos estão alinhados com os propósitos de Deus? Aquilo que vocês planejam? Pensem, isso está alinhado? Você tem confiado mais nos teus recursos ou na provisão do Senhor? Você está investindo apenas nos teus projetos pessoais ou você também está investindo no reino? Então, queridos, quando nós entendemos que Deus é Ele quem é o dono de todo o ouro, de toda a prata, que Ele é dono da nossa vida, que Ele é dono do nosso futuro, isso nos traz paz, isso nos traz segurança, isso nos traz esperança, porque Ele cuida de nós, porque o propósito de Deus será sempre maior do que os nossos planos. Os propósitos de Deus será sempre maior. E quem aprende a semear no reino, certamente participará daquilo que Deus está contribuindo para a tua vida aqui na terra. Se você entender que aquilo que o Senhor faz você crescer, faz você, alargar a tua tenda, faz você prosperar, isso não só é para o teu crescimento pessoal, para os teus projetos, mas você tem que lembrar do crescimento do reino. E quando nós semeamos na casa do Senhor, quando nós devolvemos aquilo que Deus nos dá, porque Ele é o dono de todo ouro e toda prata, quando nós cuidamos como mordomos das coisas, porque Ele é o dono de tudo, isso nos traz uma consequência maravilhosa, que é Deus cuidar do nosso futuro, dos projetos, dos desígnios que Ele vai fazer permanecer na sua vida. Por isso, a semente que nós plantamos no reino, ela tem uma missão, ela precisa frutificar em outros corações, ela precisa chegar
através da palavra, que nós estamos aqui falando da palavra do conhecimento de Deus, essa palavra ela está saindo daqui, desse microfone, ela está atravessando e chegando àqueles que estão nos assistindo, a você que está aqui presencialmente. A palavra da graça de Deus, ela está ensinando e ela está operando na vida daqueles que nunca ouviram a palavra, daqueles que precisavam de uma mensagem que vai tocar, que vai falar diretamente à necessidade daquele irmão. E essa palavra, como uma semente, ela germina, ela cresce, ela vira uma árvore frondosa, e ela dá muitos frutos, porque esse é o processo da palavra, é a lei da semeadura. A palavra, quando ela é plantada em terra fértil, você é fruto dessa palavra, eu sou fruto dessa palavra. Se hoje eu sou o que sou, eu sou fruto da palavra. É ela que transformou, ela que me transformou num novo homem, num novo marido, num novo pai, ela que me transformou. Então, é através, mas isso vem através do quê? Através da fidelidade do povo de Deus, para que essa palavra ultrapasse essas paredes e alcance outras vidas. Você crê nisso? Você crê no poder? E Deus fala que Ele vai proteger, Ele vai fazer você prosperar. Ele diz que não vai faltar nada na sua prateleira. Você não passará por necessidade, porque Ele é o provedor, porque você colocou o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas seriam acrescentadas. Você crê com fé? Então, amados, esse é um momento, é um ato que eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer. Vocês que têm que tomar essa decisão. São decisões que nós não podemos tomar pelo nosso irmão. Eu não posso vir aqui e semear no lugar da minha filha. Eu não posso. Isso é algo de você com Deus. É você entender esse princípio da prosperidade para os filhos de Deus. O mundo pode estar passando a pior fase, mas o Senhor, Ele vai te proteger. Para vocês terem uma ideia, grandes conquistas na minha vida aconteceram em situações mais trágicas na nossa sociedade. E uma delas foi no momento de pandemia. Deus operou sobrenaturalmente na minha vida financeira, no momento que o mundo estava em escassez. Porque aquela semente, ela jamais retorna vazia. Então, amados, creiam nessa verdade. Então, sigam o exemplo dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos bispos, do nosso apóstolo, que é honrar a Deus